vocês abrem comigo lá em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, o versículo 10 ao 12. Gênesis 13, do 10 ao 12. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. 11. Ló escolheu todo o vale de Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale. Ló foi morar nas cidades do vale. Até aí. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, na tua casa, reunidos como filhos teu, aqui para te adorar, para te servir. Pedimos que a tua presença trabalhe intensamente nessa hora, arrancando toda a prisão que existe nos corações, tudo que tem paralisado e interrompido o propagar do teu evangelho. Que venha nessa hora convencer cada um aqui do pecado, do erro, convencer, Pai, das necessidades de mudança e que possamos sair daqui conforme, Pai, o Senhor deseja, transformado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus e a igreja diga amém. Galera, você sabe muito bem a história de Ló. E quando você logo lembra de Ló, você logo lembra de Sodoma. E lembra da sua esposa, que a Bíblia qualifica ela como a mulher de Ló. Ela não tem nome. E uma atitude de olhar para trás, ela é transformada numa estátua de sal, ela morre. E o seu ciclo de vida se interrompe ali. Aqui nós lemos em Gênesis 13, nós falamos sobre dois homens que se separaram. Um é Abraão, que é o pai da fé e é considerado o amigo de Deus, considerado o pai da fé na Bíblia. E você vai ver o seu sobrinho, o nome dele se chama Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E em uma certa altura do campeonato, eles decidiram cada um ir para algum rumo na sua vida. Até aí tudo bem. Mas a Bíblia diz que o futuro de cada um foi totalmente diferente. A separação entre eles levou um a um lugar de êxito e levou o outro a um lugar de destruição. Como alguém que caminhou tanto tempo junto, mas pode mudar a direção e ter um resultado totalmente negativo, totalmente prejudicial, como foi a vida de Ló. A gente fala muito, e hoje a gente ouve muito, sobre fica em casa. Hoje a gente está essas palavras, isolamento social, fica em casa, lockdown, toque de recolher, está muito comum no nosso meio. A palavra fica em casa diz que é para a gente se preservar. Esse é o objetivo, teoricamente. Na prática, nós não sabemos. Vamos saber um dia, os nossos filhos vão saber a partir dos livros que vão ser narrados. Mas a gente, ao longo da nossa vida, ao longo desses 2 anos, praticamente, que nós estamos nessa situação, nós ouvimos muito ficar em casa.
Ambos aqui tinham uma casa, só fica em casa quem tem casa, correto? Porque senão ficava na rua, convenhamos. Ambos tinham casa. Abraão tinha sua casa. Ló também tinha sua casa. Quando Jesus pagou o preço na cruz e nos livrou do pecado, nos livrou do mundo de destruição e nos deu o direito à salvação, ele se fez morada dentro de nós. O Espírito Santo não está mais em um templo, em um lugar, ele está dentro de nós. Então, ele faz morada, ele habita dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso coração. E aí, a gente ouve falar sobre ficar em casa. Eu dei um tema um pouco diferente. Hashtag fique com a sua casa. Por que ficar com a sua casa? Por que cuidar do seu coração? Por que cuidar dos seus sentimentos, da sua vida espiritual, dos seus relacionamentos? Por que cuidar das suas decisões? Para que a sua casa permaneça de pé. Não tem um outro meio a não ser cuidar dela, viver por ela, zelar por ela. Isso foi deixado para nós. Pelo sacrifício de Jesus, isso foi deixado para que nós assumíssemos o comando na nossa casa, o comando no nosso coração. E a Bíblia vai entrar em várias situações, e que eu poderia citar aqui. Quando você ama o dinheiro, quando você ama o mundo, quando você ama as coisas dessa terra, o seu coração se desvia e você compromete a sua casa. E aí tem aquela passagem das duas edificações, a casa que é construída sobre a rocha, a casa que é construída sobre a areia, e você já sabe qual é o fim de cada uma delas. Mas isso não é o objetivo hoje. O objetivo é você colocar na mesa duas situações de dois homens que escolheram o bem e o mal. Abraão, o homem que eu disse, o pai da fé, ele foi um homem que sempre esteve em sintonia com Deus. Em Gênesis, no capítulo 18, a Bíblia diz, Gênesis, capítulo 18, versículo 1, o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado. Era a hora mais quente do dia, então não era noite. E Abraão estava sentado na terra, na entrada de sua barraca, ou na entrada de sua tenda, e olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, e se eu mereço a tua atenção, não passe pela minha humilde casa, sem antes me fazer uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os seus pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu os sirva. Então, os 3 homens estavam passando, aí o Senhor e os 2 anjos, para nós resumir, passando, e Abraão estava na sua tenda, Abraão estava na sua casa, e logo teve essa ligação, e ele teve essa atitude, e a Bíblia diz que Abraão insistiu com esses homens, e Abraão corre, pede para sua esposa, Sara, vai lá, faz pães, prepara os pães. Ele foi lá, pegou um novilho, pegou um animal e entregou para o seu servo, prepare e nos traga. Ele envolveu a casa dele para servir quem? O rei. Para servir aqueles homens, até então, que ele não tinha conhecimento do nível de nobreza que eles eram. Mas a Bíblia diz que através do relacionamento que eles tiveram com aquele homem, sentados à mesa, ou sentados naquele ambiente, debaixo daquela árvore, aonde for, na sua residência, eles conseguiram entender. Abraão conseguiu entender o nível de nobreza.
a presença poderosa que estava habitando na casa dele. E Abraão envolve a sua casa e fica à disposição de servir, de honrar. Tudo isso é muito bom. A atitude de Abraão, a Bíblia diz que por causa daquela atitude, de correr para lá e para cá, eu estou falando de um homem de 99 anos de idade. Não é um jovem. De um homem que já está cansado. De um homem que já ralou na vida. E a Bíblia diz que o Senhor pergunta a um daqueles homens, ou dependendo da versão, o Senhor pergunta: aonde está a sua esposa? E então ele profetiza: daqui a 1 ano, quando eu voltar aqui, a sua esposa estará grávida. Você terá um filho. 99 anos. Sara, se eu não estiver enganado, tinha 80. 80 e pouco, sei lá. Não me lembro. Mas algum dos versículos diz que Sara riu pela situação. Porque é algo impossível. E diante dessa situação, Abraão vai a um lugar, em um monte, e lá o Senhor mostra a cidade de Sodoma. A cidade aonde o seu sobrinho Ló mora. Quando eles se separaram, a Bíblia diz que Ló foi montando barracas. Na região de Zoar, nos vales, ele foi montando a barraca. E ele foi montando e desmontando, caminhando, desmontando. E cada vez mais, dia após dia, Ló estava mais próximo de Sodoma. E Sodoma significa lugar de perdição. Cada vez mais, Ló estava se afundando. Quando nós olhamos para a situação de Abraão, um homem temente a Deus, um homem de fé, e você vê o seu sobrinho se afastando, pelas circunstâncias ali relatadas, você vê ele cada vez indo de mal a pior. Deus não disse para Ló ir para lá. Você não vai encontrar na Bíblia onde diz que Deus mandou Ló ir em Sodoma. Não era o propósito, não era a vontade. Assim como não é a vontade, muitas vezes, de nós se afastarmos da presença de Deus, daquele que nos traz poder, daquele que nos traz graça, aquele que nos renova, e nós estamos muitas vezes caminhando para o mundo. Mudamos a nossa tenda, a nossa casa, o cuidado com a nossa casa, e nós estamos mudando para o mundo. Quando a gente percebe, nós já estamos dentro de Sodoma, nós já estamos dentro do lugar de perdição, nós já estamos dentro do lugar onde nós não conseguimos mais sair. A Bíblia diz que Ló acostumou-se com aquele ambiente, porque não existe relato que ele questionou. Sodoma era um lugar de perdição, isso você sabe. Olha o que a palavra diz quando Abraão está ali reunido com o Senhor, e 2 dos seus homens, porque o Senhor não foi, os 2 homens, os anjos, vai a Sodoma. E aí, 18, capítulo 22. 20. Há terríveis, olha o que o Senhor disse. O Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado de seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as suas acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos seus visitantes indo em direção a Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Uma pergunta. Abraão pergunta ao Senhor: será que tu vais destruir a cidade inteira? Mas lá também tem gente boa. Lá tem gente fiel. Abraão começa a questionar o seu visitante.
aquele que estava na sua casa, aquele que ele teve relacionamento. O que você entende com relação a isso aqui, quando eu concluir? Qual foi a peça principal de Abraão na vida de Ló? 24. Talvez haja 50. Olha o que Abraão está dizendo. Talvez haja 50 pessoas direitas naquela cidade. Neste caso, vais destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor a 50 bons? Ou a 50 pessoas? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és um juiz, tu és o juiz do mundo inteiro. E por isso, agirás com justiça. Se o Senhor achar, então, 50 pessoas direitas em Sodoma, olha o que o Senhor respondeu. Se o Senhor achar 50 pessoas direitas em Sodoma, se eu achar, desculpa, perdoaria a cidade inteira por causa delas. E Abraão novamente volta a questionar o Senhor. Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45, já não era mais 50, 45 pessoas direitas naquela cidade. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5 pessoas? Então, Deus novamente responde, se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continua insistindo. Abraão, e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirás a cidade? E Deus responde a Abraão, não fique zangado comigo. Deus responde a Abraão, por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Aí, novamente, Abraão, não se cansando, continua a interceder pela cidade, mas sabendo que o seu sobrinho está lá, continua intercedendo por aquele povo. Olha o nível de intercessão. Muitos estão aqui hoje, eu, vocês, porque o pai de vocês oraram, porque a mãe orou, porque alguém orou por você, alguém um dia intercedeu pela sua casa, pela sua família. Alguém um dia construiu tudo isso aqui, nós chegamos aqui, está tudo instalado, ar-condicionado, cadeira, som. Alguém um dia gastou tempo dobrando o joelho no concreto. Alguém não tinha ar-condicionado, não tinha conforto nenhum, mas orou para essa igreja estar de pé. O nível de intercessão é comparado a esse. Por isso que é importante a intercessão em cima de alguém. Porque a intercessão é a atitude que não chega lá. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa, ela não quer ouvir. Os ouvidos dela estão tampados. Ela não consegue entender o propósito. Você chama alguém para a igreja, você quer falar com alguém, e a pessoa não consegue, ela não se convence. Você crente, você cafona, vou fazer isso. O ouvido da pessoa está fechado. E por intermédio da intercessão, ou seja, podem parar a minha voz, o meu diálogo, a pessoa pode tapar os seus ouvidos, mas a minha voz continuará agindo. Eu não lembro quem foi o autor desse, existe uma frase, não lembro quem foi, em um dos livros, ele dizia, olha, na intercessão não existe barreiras, porque eu não pergunto se você quer oração ou não, eu estou lutando por você. Eu estou vencendo as batalhas e vencendo as guerras. Ló não pediu intercessão. Ló não pediu para Abraão fazer aquilo, mas ele fez. Ele intercedeu em favor da cidade, ele intercedeu em favor daquele povo. Senhor, tenha misericórdia, e ele continua. E o Senhor responde, então se houver 30 pessoas, eu perdoaria a cidade. 31. Abraão, novamente, tornou a insistir, olha a insistência, não desistiu. Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor, se houver somente 20, por amor a esses 20, não destruirei a cidade, disse Deus. 32, finalmente Abraão disse, não fique zangado, Senhor,
pois esta é a última vez que eu vou falar contigo. E se houver só 10, por causa dos 10, não destruireis a cidade? Deus respondeu, quando o Senhor Deus respondeu, por 10 não destruiria a cidade. No 32, quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora ou voltou para a sua casa. O dever de casa já estava feito. O altar já estava construído. A diferença de Abraão e de Ló é que se você for olhar, os homens passam, Abraão estava na sua tenda, na frente da sua tenda, ou na sua tenda, na sua casa. Mas a Bíblia diz que Ló estava na porta da cidade. Ló não estava na sua casa. E esses homens saem, eu vou continuar a linha do raciocínio. Esses homens saem, esses dois homens, e chegam à cidade de Sodoma. E lá encontra Ló. Ló insiste, eles ficam em casa, e novamente eles querem ficar na praça, um versículo vai dizer isso, e Ló insiste, mas eles ficam em casa. Sodoma é uma cidade de perdição, de muita promiscuidade. Você sabe muito bem como é comparado Sodoma. E eles já jantaram, já estavam na casa deles, de Ló. Não falei Jó, né? Até agora. Que bênção, cara, não confundi. Ló. Eles estavam na casa, quando de repente a casa foi cercada por homens. Aquela cidade vivia um nível muito alto do homossexualismo. E eles queriam abusar daqueles dois homens, daqueles dois anjos que estavam ali na casa de Ló. Aí, o mais interessante de tudo, o nível de um homem, aonde a Bíblia qualifica como um cristão. Usar uniforme e portar um crachá não te forma um excelente funcionário. Porque você apresenta uma aparência, mas no dia a dia você é aprovado. No dia a dia você vai mostrar quem você é no seu ambiente de trabalho, da mesma forma que a gente mostra quem nós somos na nossa casa. Quem eu sou na minha casa? O que eu tenho feito com a minha casa? E aí o que mais nos admira, diante daquela situação, Ló tenta resolver, mas fazendo um oferecimento. Ele oferece as suas 2 filhas virgens. Ele diz que ele oferece as suas 2 filhas virgens. Deixe os meus visitantes, deixe os meus hóspedes em casa, e eu ofereço as minhas filhas virgens para um monte de homens. A parada gay estava instalada lá. Correto? Mas os homens não aceitaram. Olha o nível de Ló. Um homem que tem o título de cristão. Um homem que não, ao meu ver, não tinha nenhum nível de comunhão com a sua casa, não deu valor à sua casa, não deu valor aos princípios da sua família. Que nível de homem é esse? Que moral esse cara tem? Convenhamos, por mais difícil que esteja, a sua família é a proteção. A sua família ali, a responsabilidade daquela casa e a situação daquela casa está em Sodoma é culpa de Ló. Não é culpa das suas filhas, não é culpa da sua esposa, isso foi um adicional. São erros sucessivos que levou Ló para aquele lugar, que levou Ló para a destruição e a sua família se perdeu. A atitude de Ló deixou
um legado de destruição e que serve para cada um de nós. Fica com a sua casa. Cuide da sua casa. Ló não cuidou nem da sua casa, nem do seu coração. Imagina cuidar da sua casa mesmo. Cuidar da sua família. Ele perdeu a referência. Eu não sei o que foi. Se você for ler na Bíblia, Ló não tinha nem que estar lá. Não era nem ele ali. Porque Ló, pela situação em que Deus livrou ele, quando ele foi preso, e Abraão juntou lá os soldados e foi e resgatou ele, ele não teria que estar lá. A gente não consegue, a gente olha para Ló e vê o fim dele ali. A esposa, as coisas acontecendo, os resultados. Mas a gente não consegue analisar da onde partiu tudo isso. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade de nós cuidarmos da nossa casa. Nós cantamos aqui, eu sou casa, a minha casa favorita. Nós cantamos, a casa é sua. Cantamos tanta coisa. Faz morada em mim. Mas, será que eu estou cuidando da minha casa? Será que eu estou cuidando do meu coração? Será que é isso mesmo que eu quero colher? Será que eu estou apresentando um crachá e um uniforme? E estou vivendo bem, demonstrando uma aparência, porque Ló demonstrava uma aparência. Só que, poxa, Ló sabia do nível que era Sodoma. Ló sabia que aquilo uma hora não ia dar certo. Da mesma forma que a gente sabe que uma hora os nossos pecados não vão mais dar certo. As coisas vão ficar feias para o nosso lado. Se eu continuo errando, uma hora a conta vai chegar. Galera, uma hora a conta vai chegar. E o preço é alto. Talvez o preço não chega quando você está solteiro, não. Vai chegar quando você casar, quando você tiver filhos. Vai chegar na sua velhice. A diferença é que Abraão oferece ao Senhor o seu filho. Mas Ló oferece as suas filhas para o pecado. O que você e eu temos oferecido todos os dias? O que eu tenho oferecido? O meu tempo, os valores, a minha casa? O que eu tenho oferecido, as minhas atitudes? Para quem eu tenho oferecido? É importante nós olharmos o fim de Ló. Depois de toda essa situação, Deus decide destruir Sodoma. E insiste. Se eu falasse aí para você, vamos sair daqui porque Deus vai destruir Carapó. Você vai fazer? Vazar. Mas a Bíblia diz que eles demoraram. Ele foi falar com o genro, foi falar. Ali vira uma dúvida ali, mas isso aí é uma coisa para outro dia. Porque a Bíblia diz que ele teve genros, então provavelmente a outra filha, talvez teria 3 filhas, acredito. Não sei, isso não vem ao caso também. Porque as 2 filhas virgens estavam com ele, mas a Bíblia diz que vá atrás do seu genro, chama o seu genro, suas filhas. E a Bíblia diz que os genros acharam que ele estava brincando. Achavam que ele estava fazendo palhaçada. E aí ele também entrou na bolada. Não vai acontecer nada. E a Bíblia diz que então, por intermédio de Abraão, olha só, pela intercessão, os anjos vêm, pegam na mão de Ló, da sua família, e tiram eles dali. E pede para que não olhe para trás. Ali, não só não olhe para trás. Vou resumir. E aí a sua esposa lá na frente olha para trás. Até aí, a esposa se perdeu. Ele foi para Zoar. Zoar era uma cidade que acabou gerando nele medo, ele não quis conviver ali, então ele foi para uma montanha. A Bíblia conclui assim. Ló foi para a montanha, já não tinha mais esposa, já se perdeu, tudo ficou para trás, tudo que ele conquistou.
Todos os valores, as amizades, os relacionamentos, tudo ficou para trás. A sua casa, os seus bens, foi ficando tudo para trás. Já não tinha mais a sua esposa, talvez as outras filhas, a outra filha. Mas estava com Ló na montanha, as suas 2 filhas e Ló. Você sabe muito bem o que aconteceu. As 2 mulheres têm uma ideia. Estamos só. E a nossa geração vai morrer, e alguns dizem que até poderia ter achado que, assim como destruiu Sodoma, tudo foi destruído. Mas isso é teorias, né? Isso também não vem ao caso. A ideia das 2 meninas, vamos embebedar o nosso pai, e no primeiro dia tem um relacionamento, o pai e a filha, e dá à luz a Moabe, e a segunda filha, no segundo dia, embebeda o pai novamente, e tem relacionamento sexual com o pai, e nasce a Ben-Ami, né? Não lembro o nome, dos Amonitas, né? É isso, dos Amonitas. E esses 2, essa geração, é a geração que perseguiu os judeus. Olha o fim de um homem que lá na frente poderia ter escolhido certo, poderia ter pausado e no meio da altura do campeonato ter entendido, falar, não, eu estou avançando demais para dentro de Sodoma. Eu acho que lá não é o propósito. E mesmo se ele chegasse a entrar lá, ele olhava para trás e falava, olha, que cidade que é essa? Ô meu irmão, vamos ser sinceros. Não achou 10. Deus não achou 10 lá, justo. Que nível de cidade que é? Não achou 10. Será que Ló, um homem de relacionamento com Deus, um homem considerado cristão, não percebeu isso? Aí mora um grande problema. Ele acostumou com o pecado. Ele acostumou com aquele ambiente. Ele acostumou com a sua vidinha, ou ficar em casa, mas não ficou com a sua casa. Vou assistir no meu sofá, vou ler a Bíblia daqui, está tudo muito bem, está tudo funcionando, estava realmente tudo funcionando. Mas um dia a justiça veio, o justo juiz veio, e houve penalidade sobre aquela região e sobre a casa de Ló. Deus teve compaixão, a Bíblia diz que Deus teve compaixão de Ló. Sabe o que o samaritano teve daquele homem? Compaixão. Não é dó. Ele teve compaixão. Jesus morreu naquela cruz por nós. Ele pagou um preço por nós. Ele intercedeu por cada um de nós, para que a minha casa permanecesse de pé. Eu quero que você saia daqui hoje, fica com a sua casa, olhe para dentro de você e veja quem você é. Todo dia nós perguntamos, quem eu sou? Eu me pergunto, tem vezes que eu erro, eu falo, nossa, Igor, nossa, é feio demais. Mas, nossa, tem que se consertar. A gente erra no falar, a gente erra no ver, quando a gente vê, a gente já errou. Mas Ele é o justo juiz. Nós estamos num tempo onde, se eu dobrar os meus joelhos, há um tempo onde eu estiver sentado, onde eu estiver em pé, isso não importa. Mas onde ocorreu um verdadeiro arrependimento, a mudança de vida, a mudança de direção.
E o Senhor está nos chamando para um verdadeiro arrependimento, nunca antes. Nós temos falado sobre arrependimento. A história é muito diferente. Houve uma saída louvável para Abraão, quando entregou o seu filho, porque no seu coração, na sua casa, ele já tinha entregue. O fim de Ló não é o fim que nós desejamos. Nós queremos ter uma vida plena. Nós queremos alcançar resultados. Só que nós precisamos construir hoje. Não deixa para aprender. Quando você estiver na sua velhice. Quando você estiver nas dificuldades. Olhe para em torno da sua casa. Olhe ao redor de quem você convive. Sua família, suas influências. A gente acostuma com o mundo. Quando nós paramos para perceber, nós já estamos dentro dele. A gente não crê mais. Ló duvidou, tanto que ele demorou. O louvor pode subir. Romanos 12, 2. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós queremos aquilo que seja boa, perfeita e agradável na nossa vida, que é a vontade dEle.